Fala, grande investidor, tudo bem? Júlio por aqui e neste vídeo vamos tratar dos 5 erros que a gente deve evitar nos nossos investimentos. Eu, como investidor desde 2007, também assessorando investidores aqui no nosso escritório, cometi e já vi pessoas cometerem muitos erros. Nesse vídeo eu vou compartilhar alguns deles com vocês e se você, enquanto me ouve falar, também cometeu ele ou até já viu outros erros, comenta aqui embaixo, né? E vamos trocar uma ideia sobre esse assunto. Vamos lá então. Bom, o primeiro erro de todos é deixar de lado o seu perfil. Isso não deve acontecer em hipótese alguma. A gente vê muitas vezes uma pessoa que se diz conservadora, vê a bolsa subindo, por exemplo, e tira seus investimentos daquele perfil conservador e coloca no arrojado, né, na bolsa, faz compra de ações. E não, você não deve deixar o seu perfil de lado. Você pode sim fazer uma compra de ações, algo assim, se você quer, né, mas nunca migrar tudo. Né? Você não deixa de ser conservador para se tornar agressivo do dia para a noite porque viu na TV ou algum amigo falou que agora a moda, né, o investimento legal é esse aqui. Né? Não, isso não pode acontecer. Então sempre leve em conta o seu perfil de investidor para decidir pelas aplicações que você vai realizar aí na sua carteira. Segundo erro, tornar o passado como verdade. Não, isso não pode ser assim. Muitas pessoas pegam aí lâminas dos fundos de investimento ou olham para as ações, veem, mês passado subiu 5%, vou aplicar. Né? Não, não é essa a forma correta de avaliar. Principalmente mercados de risco, mesmo que tenha dado uma rentabilidade positiva, para frente a incerteza é total, né? Como a gente já vê o nome, renda variável, né? Varia. Então fundos imobiliários, fundos multimercados, ações, câmbio, fundos internacionais, todas as aplicações de risco, você não pode simplesmente olhar o passado e achar que aquilo vai se tornar verdade no futuro. Né? Em renda fixa, muitas vezes você consegue fazer uma previsão maior, mas em ativos de risco isso não é verdade. Né? Você tem que topar o risco e saber que dali para frente o jogo pode ser totalmente diferente do que vinha sendo. Ok? Muitas vezes quando você vai investir em fundos, você pode sim olhar o passado e até deve fazer isso. Né? O histórico sempre nos dá, né, uma luz sobre o que aconteceu com aquele fundo. Mas olha um histórico aí de 5, 7, 10 anos, se possível, porque aí você vai conseguir também pegar momentos de crise, momentos de euforia. Né? Você vai conseguir com isso ver como é que o fundo se comporta nesses determinados momentos e mesmo, dá uma conferida lá o que eu vou te dizer, mesmo tendo um ano ótimo, aquele fundo pode ter tido um mês negativo dentro de um ano ótimo. Né? Então é normal ele ter dias negativos, semanas, meses, e isso não quer dizer que naquele ano ele não vai te entregar um bom resultado. Né? Você precisa então sempre, mais do que tudo, olhar no que aquele fundo vem investindo agora. Você está de acordo com essa política de investimento? Porque aí você vai saber realmente ao que você está exposto. Né? E aí também conseguirá projetar o que esperar de retorno-alvo, né, desse seu investimento. Agora vamos ao terceiro erro que você deve evitar nos seus investimentos, que é o de enterrar a renda fixa. Júlio, renda fixa está rendendo aí 4% ao ano, já baixou de 0,5% ao mês há muito, muito tempo. Não quero mais renda fixa na minha carteira. Não, muitas vezes, mesmo que você seja um investidor agressivo, você ainda assim precisa de investimentos em renda fixa. Por quê? Porque é justamente ela que vai te dar aquela constância, aquela estabilidade nos rendimentos e até mesmo porque, vamos dizer que você comprou ações, né? Investiu lá sua grana em ações. Se ela cair daqui a alguns meses, você pode, por exemplo, comprar mais ações com aquela reserva que você tinha em renda fixa. Mas mesmo assim, sempre é bom manter algo lá, né, guardado, porque isso, como eu disse, dá estabilidade. Se você é conservador, né, aí eu não preciso nem te falar que mesmo com a taxa caindo, você precisa ainda manter a maior parte das suas aplicações nesse perfil, né, ou seja, na renda fixa, em fundos mais conservadores também. Tá joia?
Chegamos agora ao quarto erro que você deve evitar, que é o de não ter uma reserva de liquidez. O que significa liquidez? É ter aqueles recursos que você consegue resgatar rápido, né? Por exemplo, Júlio, surgiu aí um carro, preciso comprar, só que a pessoa precisa da grana amanhã na conta. É um negócio que é agora ou nunca. Você precisa ter aquela reserva para conseguir fazer esse tipo de investimento, certo? Você vai lá pedir o resgate, vai entrar na sua conta, você faz o negócio. Então você sempre precisa ter algo guardado, né, para essas ocasiões mais urgentes. Então ter a sua reserva de liquidez é fundamental. Até porque se você não tiver ela nesses casos, você vai ter que liquidar algum ativo de longo prazo, alguma aplicação na bolsa, né, algum fundo imobiliário, e pode ele não estar em um momento propício para ser liquidado. E aí você pode ter que assumir um prejuízo, né? Então sempre ter aquela reserva já destinada para a liquidez é fundamental. Até mesmo para aproveitar também oportunidades no mercado financeiro, né? Às vezes aparece uma oportunidade de comprar uma ação, um fundo imobiliário, uma debênture, né? E você tem aquela reserva para isso. Isso ajuda muitas vezes você a maximizar os rendimentos aí da sua carteira. E agora chegamos ao fim com o quinto erro que os investidores devem evitar, que é o de se tornar o Zé Cotinha. O que é o Zé Cotinha, Júlio? Zé Cotinha é aquele investidor que aplica em fundos principalmente e que vai lá todo dia, anota a rentabilidade, anota o seu saldo no final do dia, tem até planilhas para isso, né? E o que essa pessoa faz? Júlio, esse fundo multimercado aqui, de ontem para hoje, rendeu negativo. O que aconteceu? Né? E não é essa, nem de longe, a pergunta que você deve fazer. Porque aplicações, principalmente as que envolvem riscos, né, elas precisam de um período de maturação, um período de avaliação maior. Então você precisa interpretar isso da forma correta, né? São investimentos que talvez você tenha que deixar 6 meses, 1 ano, para você tentar chegar próximo daquela rentabilidade alvo que você projetou ao entrar no investimento. Então, pessoal, não tornem-se Zé Cotinhas, tá? Não quero ver ninguém planilhando o resultado diariamente aí dos seus fundos para vir perguntar ou ficar pesquisando na internet por que o fundo caiu, né? Os investimentos têm risco, eles precisam muitas vezes de um tempo de maturação aí para entregar o resultado. E aí, gostou desse vídeo sobre os 5 erros que a gente deve evitar? Fala a verdade, você já cometeu algum deles, né? Eu também, não tem problema nenhum isso. E até aproveita e escreve aqui embaixo qual foi o erro que você cometeu, ou se tem algum erro diferente desses que eu comentei aqui para vocês, também escreve aí, trocar essa ideia e ajudar cada vez mais investidores, não é mesmo? Então, se gostou, dá aquele like para nos ajudar e dar essa força para a gente. Se inscreve no canal para você receber nossos próximos vídeos. E a gente se vê então no próximo conteúdo. Grande abraço e até mais!